eu sou do meu. Estamos agora no último episódio da série Induque em Alto. Que bom ter você aqui. Espero que você já tenha conseguido acompanhar esses 3 episódios anteriores. É um caminho progressivo, passo a passo, um caminho, um itinerário de crescimento da vida espiritual. E que alegria estar aqui. Quero me apresentar, eu sou a Clara, missionária da Aliança de Misericórdia, e vou dar esse último passo com vocês dessa série sobre Farei de vós pescadores de homens. E eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus pela oportunidade de partilhar esse momento com vocês, porque eu vou ter a oportunidade também de contar um pouquinho da minha experiência, de como Deus falou comigo através dessa palavra, e eu queria que isso também contagiasse você, impactasse teu coração a partir dessa experiência. Para mim foi uma experiência muito rica, uma escola, um aprendizado na vida espiritual, e eu gostaria também que isso tocasse teu coração. Para isso, eu queria ler com vocês o trecho de Lucas, no capítulo 5. Para alguns que já conhecem bastante, mas para que a palavra nesse momento caia no nosso coração e enriqueça toda a iluminação que Deus quer trazer para nós. E a palavra diz o seguinte, em Lucas capítulo 5, versículo 1. Certa vez que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram enchendo os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam à sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. Também Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esse trecho aqui, que é exatamente essa ordem de Jesus, avança para águas mais profundas. Nesse itinerário da vida espiritual, onde Deus pede que a gente saia ali da superfície e vá para águas mais profundas, é um pouco a partir da luz, da visão que o profeta Ezequiel tem, que um anjo de Deus aparece em visão e coloca o profeta diante de um rio, que primeiramente bate no calcanhar, depois nos joelhos, depois no quadril, e a cada passo o anjo vai à frente, mede 1000 côvados, e depois de chegar lá na frente, os 1000 côvados, ele disse: vem, e o povo vai à frente, no caso Ezequiel vai à frente, e quando ele anda 1000 côvados, aquelas águas sobem, até um ponto que a palavra diz que já não é possível mais atravessar se não for a nado. E é exatamente nesse processo onde nós já perdemos os nossos controles, né? Porque é quando as águas estão nos nossos pés. A gente faz essa experiência quando vai entrando num rio ou no mar. A gente pode controlar para que lado que a gente vai, para a direita, para a esquerda. Chega um momento que, à medida que você vai se aprofundando nessa experiência, as águas sobem ao joelho e é um pouco mais difícil, você fica com mobilidade reduzida, as contrariedades vêm, as pequenas ondas começam a te abalar. Quando as águas chegam no quadril, esse é um momento decisivo da nossa vida espiritual, porque você chega exatamente no momento de um posicionamento. Ou você avança para águas mais profundas, ou quando a gente está no mar, né, a gente fica bem no lugar onde as ondas quebram e você vai tomando caldo atrás de caldo, né?
a onda quebrando sobre você. E nesse momento em que as águas estão no quadril, você praticamente perde a sua mobilidade. Você já não consegue correr, não consegue andar rápido, não consegue se mover, por exemplo, de um perigo, de alguma coisa que você precise ter agilidade. Nessa fase da vida a gente precisa realmente de um posicionamento. Deus nos convida, o anjo de Deus nos leva, através desse direcionamento, a dar passos mais profundos. Até então que o profeta é levado nesse ponto, onde só é possível atravessar a nado. E diante dessa experiência espiritual do rio de Deus, já não são mais as nossas forças onde a gente decide para que lado vai, porque as forças das águas, elas são infinitamente maiores do que as forças do ser humano. E que o homem precisa se deixar mover, movimentar, levar por essas águas, né? E a experiência que o profeta faz é que a partir do momento que ele mergulha naquelas águas que são profundas, só pode se atravessar mergulhando nelas, é que ele experimenta a beleza, o efeito, ele pode contemplar, pode ver os mistérios de Deus acontecendo. Por onde esse rio passa, tudo frutifica. As árvores dão seus frutos, as folhas produzem remédio, ali existem animais, vida, harmonia, beleza, plenitude da criação, da obra de Deus. E você olha aquele cenário e contempla. Deus viu que aquilo era muito bom. Não era só bom, era muito bom, né? Então, nada mais é do que um itinerário realmente da vida espiritual, e que vocês acompanharam ao longo dessas séries, esse processo, o quanto o caminho de Deus ele é progressivo, ele exige que eu obedeça o comando, a ordem de Deus, o anjo que me diz, próximo passo, vem, e à medida que esse passo que eu avanço, ele me coloca num estágio da vida espiritual, um estágio progressivo, que também depende de mim, do meu sim, para poder fazer essa escolha de me aventurar e de me jogar, me lançar nessas águas e contemplar depois o resultado, que é a beleza da ação, do mover de Deus, né? E aqui essa experiência ela é muito forte, porque o povo estava na margem, comprimido aqui, né, apertado, tentando ouvir a palavra de Deus, e é muito interessante porque Jesus pedindo emprestado um dos barcos, e olha como que a humildade de Deus, né? Deus que pode fazer o que quiser, pode mover como quer todas as coisas, que não pede autorização para o sol nascer nem para a chuva cair, pede a nossa autorização para o compromisso, para o comprometimento da obra dele. Ele me diz, posso usar seu barco? Né? Posso usar das suas ferramentas, por mais frágeis que elas são? E Jesus pega o barco e senta no barquinho, e ele se coloca no mar, e naquele momento em que ele senta na barca, que ele toma ali aquela autoridade de senhorio, onde Deus comanda de uma maneira majestosa as coisas que para nós funcionam como as coisas escondidas. O mar, naquele tempo, assim como na parábola do semeador, Jesus também faz esse mesmo movimento, ele fala a partir das águas para dizer que eu ordeno, ou seja, eu comando também as coisas que vocês desconhecem, que vocês consideram misteriosas e que o homem não pode tocar. Os estudos dizem que o ser humano, hoje, na nossa tecnologia, conhece 5% do que acontece nos oceanos. Então, imagina se hoje a gente tem esse conhecimento, quanto mais naquela época. Jesus, ele é o Senhor das coisas que nós desconhecemos, do mundo visível e do mundo invisível. E é de lá que ele dita a autoridade dele, tanto na parábola das sementes, que também explica para nós como que funciona esse itinerário espiritual, vale a pena se aprofundar, quanto aqui nesse momento a respeito do chamado. E aqui o primeiro ensinamento que ele dá para nós é que o nosso chamado, ele é e só será entendido a partir das coisas espirituais. Jesus proclama esse chamado de Pedro numa barca sobre as águas. Enquanto Pedro
não tiver nesse movimento espiritual, ele não vai conseguir entender. Tanto é que a gente vê isso acontecer depois em João, capítulo 21, que ele repete esse movimento, e também um outro momento em que Pedro anda sobre as águas, e que Jesus quer dar ensinamento para Pedro a partir do mundo invisível, ou seja, das coisas espirituais. Pedro, você que é racional, teimoso e às vezes gosta de me contrariar e gosta de entender exatamente como as coisas funcionam, eu vou te dizer que você só vai entender se for a partir de uma ótica espiritual. Por isso Jesus entra no mar e fala sobre as águas. E a hora que Pedro acolhe Jesus sobe na barca de Pedro, Jesus dá uma ordem: faze-te ao largo, duque em alto, avança, agora sai daqui desse lugar e vai para águas mais profundas. Vai para um lugar onde o acesso é completamente desconhecido para você e profundamente conhecido por mim. Deus, ele quer mostrar que os mistérios, os tesouros, né, que são confiados a nós, os vasos que são mais preciosos, eles estão nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde você só pode atravessar se for nato. Como entender o chamado de Deus? Como entender o que Deus quer para nós? A gente só pode fazer isso se a gente estiver dentro da barca, sobre as águas e nas águas mais profundas. É um itinerário espiritual. Então, Jesus dá essa ordem, que naquele momento era uma ordem um pouco ilógica, porque eles estavam cansados, já tinham passado a noite inteira tentando pescar e tinha sido muito frustrante. Nada de pescaria, nada de pegar ali uma quantidade de peixe que fosse relevante para quem trabalha com isso. Diferente de pescador amador, né? Que 1 ou 2 peixinhos já tá bom. Para quem trabalha com isso, não adianta, tem que ser uma quantidade que realmente seja significativa. E eles estão cansados. Então, Jesus ordena que eles façam esse gesto, lançai a rede de novo, agora nas águas mais profundas. E eles fizeram isso sobre a autoridade da sua palavra, sobre a sua ordem. Obedecem agora nesse momento, deixando de lado um pouco a lógica, o raciocínio, ou seja, eles já tinham tentado ali todas as alternativas e vão para as águas mais profundas. E lá acontece um milagre. Eles não imaginavam que essa quantidade seria tão grande que não seria suficiente para um barco, precisou chamar o outro barco, e ainda assim a palavra diz que chega a ponto de quase afundarem. E aqui são muitos os mistérios da nossa vida espiritual, porque às vezes Deus nos dá uma quantidade de frutos, né, de peixes, que a gente parece que não vai aguentar, quase afundarem. Mas aqui tem um mistério que a gente vai se aprofundar um pouquinho. E Pedro fica assustado com aquilo ali, diz: meu Deus, isso é um milagre. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, extraordinária, mais alta do que eu. Como é que eu posso alcançar? E Deus então transforma agora essa experiência e diz: olha, se você ficou admirado com isso, mais admirado ainda, Pedro, você vai ficar, porque daqui em diante, daqui doravante, será pescador de homens. Você vai ver agora a alegria e a satisfação que é colher esses frutos de uma vida espiritual. E eu quero então partilhar essa experiência com vocês, porque eu vivi no ano de 2019 uma experiência fortíssima que marcou a minha vida e a minha missionariedade. Para mim foi uma escola mesmo, um TCC da vida espiritual, né? Quando Deus coloca ali uma grande tribulação para um grande ensinamento, para um grande aprendizado. E eu estava morando na missão do Ceará e nós passamos por um momento de grande tribulação na missão, e essa tribulação houve um grande desapontamento, uma grande tristeza que assolou o nosso coração, e eu experimentei, eu e os outros irmãos da missão, da fraternidade, Deus ordenando que a gente avançasse para águas mais profundas, que a gente experimentasse não só um processo de evangelização intensa, mas que isso fosse alicerçado numa vida de oração
profunda e intensa, né? Nós nos unimos ali como fraternidade, missão, e fizemos propósitos de vida espiritual, de oração, que levassem a gente a uma vida no espírito cada vez mais profunda, de oração em línguas, de ministração dos dons, de exercício dos dons carismáticos, né? E aquilo foi fazendo com que a gente tivesse uma sensibilidade mais aguçada aos sinais, ao mover de Deus. E no ano anterior, no ano de 2018, nós já havíamos feito uma série de processos para ajudar o movimento a se organizar, a evangelização a se organizar. E o que eu entendi que Jesus me disse através desse cenário, né? Que nós, naquele momento que nos colocamos em oração e começamos ali a rezar de uma maneira mais intensa, as coisas começaram a acontecer milagrosamente, né? Nós iniciamos uma campanha na missa de cura lá na missão de Barbalha, que ia na época por volta de 40, 50 pessoas. Nós iniciamos uma campanha de oração, e essa campanha, que nós já havíamos feito outras vezes, sem grandes resultados. Na primeira missa vieram em torno de uns 150, 200 pessoas. Nós já ficamos assim extremamente encantados com aquele fenômeno que tinha ido uma quantidade enorme de pessoas. Enfim, começamos a entender que aquilo ali era Deus movendo esse avivamento através dessa ministração e do uso dos dons que já estava acontecendo de uma forma extraordinária. O que aconteceu depois disso? Na missa seguinte, de 100, 120, passaram para 200 pessoas. E chegou um benfeitor no dia e disse: olha, a gente não tem mais cadeira, fica tranquilo que na próxima vez eu trago, porque eu cheguei na missa e já não tinha mais lugar para sentar. Na missa seguinte ele trouxe mais 50 cadeiras e não foi suficiente, ele veio de novo, 400, na próxima 500, e nos últimos dias do cerco de Jericó, o nosso galpão ali, a nossa tenda, chegou no ápice ali da sua superlotação, um lugar que cabia em torno de 300 pessoas, já estava com 1.100 pessoas participando da missa. E foi uma coisa assim extraordinária, porque nós não tínhamos nem suporte para essas pessoas penduradas nas árvores, os estacionamentos tudo congestionado, nós não tínhamos nem estrutura física para acolher aquela quantidade de peixe, e estávamos como esses discípulos aqui, a ponto de quase afundarem. E o que Deus ensinou para mim nessa escola? E realmente para mim foi uma escola de missão, né? Deus precisa de homens que não tenham medo de trabalhar. Pedro e o seu irmão e os seus amigos, eles ficaram a noite inteira trabalhando, tentando, né, se dedicando. Não eram homens preguiçosos, não eram homens que desistiam fácil, né? Segundo movimento, Deus precisa de pessoas que saibam trabalhar em equipe. Eles não estavam sozinhos. Pedro e seu irmão e os seus sócios, né, que trabalhavam juntos, tinham o mesmo propósito. Eles tinham o mesmo objetivo, eles tinham um objetivo em comum. E Deus precisa de pessoas que se unam em propósitos, e aqui nesse momento nós estamos falando sobre propósitos do reino. Terceiro movimento, eles estavam lavando e costurando as redes. Porque Deus também quer pessoas que tenham coragem de olhar as suas ferramentas, rever processos, costurar os nós que nos ligam, para que nenhum peixe fure e rompa esses buracos. Pense que se Jesus tivesse feito essa pesca milagrosa e as redes não tivessem sido corrigidas, cercadas ali naquele momento, toda a graça sairia aqui por esses buracos, né, por essa rede furada. Deus quis homens trabalhadores que não desistissem mesmo diante do cansaço. Deus quis homens que soubessem trabalhar em equipe. Deus quis homens que tivessem coragem de se rever, de reatar laços, costurar nós. Depois, Deus quis homens que se dispusessem a oferecer a sua ferramenta, mesmo que pequena, mesmo que o seu barquinho, e obedecessem a sua palavra. E o principal aqui, que é todo esse itinerário da nossa vida espiritual, é faze-te ao largo. Não adianta viver uma vida de evangelização feita de atividades. A nossa vida de evangelização tem que ser vivida no Espírito, numa vida carismática e profundamente carismática.
E é a partir desse momento em que você se joga nas águas mais profundas, em que você se lança mais e mais e mais, numa escuta atenta à vontade de Deus, aqui acontece o milagre. Num primeiro momento, muito esforço e quase nada de resultado. Tentaram pescar, né, a noite inteira e não pegaram quase nada. Num segundo movimento, obedeceram uma só ação, um só movimento, lança agora para o lado direito. Eles fizeram um só movimento e o resultado é extremamente abundante. Então, por um lado, os nossos esforços humanos, muito esforço, pouco resultado. Por outro lado, uma vida no Espírito, pouco esforço, ou seja, um esforço que é mirado, vamos dizer, iluminado pela ação de Deus, um pequeno ato, uma quantidade de frutos extremamente abundante, milagrosa, que impacta todo mundo e deixa aquilo surpreendente. Foi isso que aconteceu quando Pedro fez a sua primeira pregação depois do batismo no Espírito em Pentecostes, e numa só pregação se converteram 3.000 homens. Um movimento, uma rede abundante, cheia de peixes. E eu imagino que depois esses 3.000 pessoas vindo perguntando, e gente precisando de cura, e gente de libertação, e gente querendo servir, vocacionados, eu imagino que aqueles 12 discípulos falaram, e agora, por onde a gente vai, né? Como é que a gente abarca tudo isso daqui? Como é que a gente segura essa rede cheia de peixes? Foi a mesma sensação que Pedro sentiu quando ele viveu essa experiência do seu primeiro chamado. Ou seja, cada vez que você vive uma vida no Espírito e você se aprofunda nessa dinâmica, você reaviva o seu próprio chamado e vive uma experiência milagrosa que é essa vida no Espírito. Então, se você realmente seguiu esses dias, essa série, se aprofunde nisso, viva uma vida no Espírito, ore em línguas, viva uma vida carismática, exerça os seus dons, e você vai perceber que a sua escuta vai se tornar cada vez mais aguçada, esse movimento em Deus cada vez mais aguçado, para você poder agir segundo a vontade, o som da sua palavra, e você pode ter certeza que aí se torna uma pesca abundante. Então, digo de todo o coração, seja apaixonado pela salvação das almas, obedeça a Deus uma vida no Espírito, e você vai experimentar milagres de Deus no seu ministério. Um grande abraço, me uno em oração com vocês. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu sou